E o São Paulo fracassou em mais uma tentativa de contratação de zagueiro. O tricolor era um dos interessados em Wallace, defensor de 21 anos de idade que pertencia ao CRB e foi contratado nessa quarta-feira pelo Grêmio. O tricolor gaúcho fechou o negócio em 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Trata-se da maior venda da história do CRB com um atleta formado em seu clube. Pois bem, São Paulo havia feito uma oferta na semana passada ao CRB de empréstimo com opção de compra, mas para o CRB foi mais negócio. Vendeu o atleta em definitivo para o Grêmio, garantindo esses 3 milhões de reais e ainda ficando com metade do valor de uma venda futura. São Paulo que tem esbarrado na falta de dinheiro na busca por defensores. Domingos Duarte, zagueiro português que jogava no Getafe da Espanha, 31 anos de idade. As tratativas até foram retomadas, mas hoje o Domingos Duarte está muito mais perto de se mudar para o Olympiacos do que em acertar com o São Paulo. O tricolor também fez uma série de outros movimentos em busca de defensores. Rui Costa era muito adepto da contratação de um zagueiro brasileiro que pertence ao Hoffenheim, coisa também não avançou. Só para completar, queria registrar a declaração de um dirigente do Grêmio com quem conversei antes de gravar esse vídeo, para contar sobre a felicidade do tricolor gaúcho em bater São Paulo, Red Bull Bragantino e Internacional, outros times interessados no Wallace. Abre aspas para essa fonte: enquanto os dirigentes dos outros times viajavam para ver a Copa do Mundo, a gente trabalhou e fechou com um jogador de enorme potencial. Severino Costa, boa noite, Nicola. Gabriel Sá falou que o zagueiro Domingos Duarte está bem avançado com o São Paulo, ele quer vir para o Brasil, não pretende ir para o Olympiacos da Grécia. Bora explicar em detalhes essa história. Fui o primeiro a contar, no domingo seguinte à final da Champions, que o Domingos Duarte tinha negociações com o São Paulo e havia otimismo na contratação do atleta. Na oportunidade, o que faltava era acertar a parte financeira, mas o Domingos tinha se encantado com o projeto, com a ideia do São Paulo e tudo mais. Acontece que o São Paulo não conseguiu chegar nas cifras que o Domingos Duarte pediu. E aí foram aparecendo outros interessados, o Olympiacos fez uma proposta considerada melhor, né? E aí o staff do jogador, a pedido do Domingos, entrou em contato com o pessoal do São Paulo e falou: vocês não conseguem mesmo melhorar a oferta? A gente tem essa proposta aqui, estamos fechando com o Olympiacos. E o São Paulo está fazendo uma equação, uma conta lá para ver se consegue dar uma melhorada nas cifras, para ver se é possível alcançar um denominador comum para ter o Domingos Duarte como reforço para o restante do ano. O Domingos Duarte, que é um zagueiro português de 31 anos de idade, que disputou a última temporada pelo Getafe. O Getafe teve a terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, tá? Só atrás de Barcelona e Real Madrid, time que jogava com linhas bem baixas, até por isso ele se expunha pouco e deixou boa impressão. O Diogo Marques, boa noite, Nicola, sobre reforços no São Paulo, Deus abençoe. Diogão, deixa eu contar um papo que eu tive com uma pessoa do Grêmio. Ontem à noite estava assistindo ao Jogo do Brasil, no meio do Jogo do Brasil, e uma pessoa do Grêmio me ligou para falar: Nicola, enquanto tem muito dirigente de clube grande viajando para os Estados Unidos para assistir a Copa, a gente está trabalhando aqui e fechamos com o Wallace. O Wallace, que inclusive eu contei em primeira mão para vocês durante a live, né? Quem estava assistindo a live na terça-feira soube primeiro, que eu contei que o Wallace, zagueiro do CRB, tinha fechado. Pois bem, eu falei: mas quem estava negociando com o Wallace, além de vocês do Grêmio? E esse dirigente me contou que o São Paulo, o Internacional e o Red Bull Bragantino eram os principais interessados. Eu falei: o São Paulo estava na parada? E ele falou: sim, o São Paulo tentou, queria contrato de empréstimo até o fim da temporada, mas no fim das contas prevaleceu a proposta do Grêmio de 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. O São Paulo, toda vez que concorre com clubes que têm capacidade para comprar o jogador, acaba ficando para trás, certo? O Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Sabe, fora Newton e Domingos Duarte, o São Paulo vai procurar um camisa 10? Consegue essa informação, Leonardo? O Vitor Sá está fechado, né? E até tem muita gente perguntando por que o São Paulo não anuncia o Vitor Sá. O São Paulo não anuncia porque o Lokomotiv, o time dele? Agora fiquei na dúvida, peraí, é tanto time, é tanto jogador. Vitor Sá. É Krasnodar. O Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar até o fim desse mês. E como o Krasnodar está pagando os salários dele, o São Paulo e o Vitor Sá entenderam por bem evitar esse anúncio, tá? Então, o anúncio da contratação do Vitor Sá vai acontecer ou bem no finalzinho do mês ou na virada do mês, tá? De qualquer forma, o Vitor Sá está contratado. É um jogador que agrada ao Dorival Júnior, faz muito bem a função do lado direito, um cara que recompõe, que ajuda, aquele voluntarioso, jogador voluntarioso. Sobre meio atacante, só se pintasse uma baita oportunidade de mercado. Não há grana no São Paulo para investimentos importantes, tá bom?
Boa noite, Deus abençoe você e sua família, em dobro para você, meu amigo. Caso o São Paulo se classifique para pré-Libertadores via Brasileirão, Dorival fica para 2027? William, nesse cenário, eu acho absolutamente natural que sim. Quando o Dorival foi contratado, existia um pequeno grande problema, que era o fato de a gestão do atual presidente terminar em dezembro, né? Só rapidinho, só para trazer aqui, ó. São Paulo acertou nessa sexta-feira o retorno de Dorival Júnior, ele assinou o contrato até 31 de dezembro de 26. Eu só queria confirmar até quando tinha sido assinado o contrato. E esse contrato mais curto, ao contrário dos últimos vínculos do Dorival, tem muito a ver com essa questão, né? Não vou assinar com um presidente que está saindo, depois chega outro presidente, diz que não me queria, para evitar esse constrangimento, o Dorival assinou esse contrato mais curto. Mas a tendência é que o Dorival acabe ficando por mais tempo no São Paulo, a menos que o trabalho seja muito ruim daqui até dezembro. O Dorival, para clubes de futebol no Brasil, acho uma opção bem interessante, embora o trabalho dele no Corinthians tenha sido só razoável. Será que dá para dizer que foi razoável? O cara ganhou títulos importantes, enfim. No mata-mata funcionou bem, nos campeonatos por pontos corridos a coisa não avançou tanto, né? Vitor Sá e Newton já são mais que suficientes, São Paulo não precisa contratar mais ninguém, escreve o Gilmar Lima. O Edson Felipe, boa noite, Nico. Essa aqui eu já tinha lido, né? Severino Costa, eu fiquei sabendo que o São Paulo já fez proposta para o Domingos Duarte, valor de 550 mil. Severino, a proposta que o São Paulo tinha feito era um pouco superior. E inclusive havia a intenção de, no ano que vem, reajustar essa oferta, né? O Domingos Duarte chegaria nesse ano só pelo salário e a partir do ano que vem passaria a ter também direito a uma luva, que é um prêmio pela assinatura do contrato. A justificativa do São Paulo é que para essa temporada há menos dinheiro para movimentos. No ano que vem o São Paulo entende que teria um pouquinho mais de facilidade. Só que o Domingos gostaria de ter já nesse ano cifras superiores, até por estar saindo de graça do Getafe, enfim. Não é uma operação fácil, mas o São Paulo ainda não desistiu do Domingos Duarte. Eu cheguei a contar para vocês hoje cedo, no vídeo da manhã, que as tratativas haviam sido retomadas até a pedido dos próprios representantes do jogador. Boa noite, Jorginho. Tem chance de o Gustavo Scarpa no São Paulo? Não. Essa é uma das coisas, esse é um dos nomes que mais foram especulados no São Paulo, e eu perguntei pelo menos umas 2 ou 3 vezes a Rui Costa, antes dele cair como executivo do São Paulo, se existia negociação, e o Rui Costa em todas as vezes garantiu que não havia possibilidade. Entre os motivos, o aspecto financeiro, o Scarpa ganha R$1.100.000 por mês no Galo, e o Atlético exige uma compensação financeira para liberá-lo, ele não quer emprestar e sim vender. Hoje a venda do Scarpa custaria pelo menos 3 milhões de euros. E essa é a maior dificuldade que existe para a negociação do Scarpa com o Santos. O Santos é hoje o maior interessado na contratação do Scarpa. Há muita vontade do Alexandre Matos e do Cuca em contar com o Scarpa. Mas o Santos tenta bater na tecla em relação ao Galo de que o empréstimo poderia ser bom para todas as partes. O Galo se livraria desse salário de R$1.100.000 por mês, o Scarpa tinha a chance de recuperar o melhor futebol e o Santos daria visibilidade ao atleta para, quem sabe, comprá-lo ou arranjar um outro clube para ele ser comprado a partir de janeiro do ano que vem, beleza? Paulo Godoy, boa noite, Nicola. Como é que o São Paulo vem no mercado de transferências? Vem alguém ou não? O Paulo deve vir em reforços baratos, né? Vitor Sá vai ser anunciado a qualquer momento, o Arboleda acabou ficando, existe uma tentativa de reviravolta em relação a Domingos Duarte, mas são movimentos pontuais de jogadores livres do mercado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.